Mas antes, gente, enquanto você vê essas grandes corporações brincando de narrativa, né? O prefeito de Nova York brincando de pintar Black Lives Matter nas ruas, um garotinho de 1 ano morreu baleado em Brooklyn, em Nova York, enquanto ele estava ali no seu carrinho de bebê. Graças aos tiroteios que estão acontecendo todo dia de forma descontrolada em Nova York devido ao Defund the Police. Veja. Immediately, like, you need to get here, hurry. And I'm like, what's wrong? And she was like, Junior got shot in his stomach. And it's okay. And it just broke me down because I didn't know. I was looking for answers. That wasn't answered for me, and it just broke me down. And then when the doctors came out and told me, it just, like, I just lost myself. For the cowards that did this, you should be ashamed of yourself, because everybody talk about Black Lives Matter. What about baby lives? What about teenager lives? Segunda vez que eu vejo essa entrevista, eu juro que eu não consigo, gente. Desculpa. Sabe por quê? Você sabe o que o prefeito de Nova York estava fazendo enquanto essa família chorava a perda de um bebê de 1 ano que foi baleado enquanto estava no carrinho, no parquinho? Sabe o que esse prefeito de Nova York estava fazendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Dizia desse prefeito, olha o que ele mandou aqui, porque ele pintou, né? Black Lives Matter na rua, ali na Quinta Avenida, em frente à Trump Tower. E ele diz assim, para as pessoas que vandalizaram o nosso mural na Quinta Avenida, boa tentativa. Eu enviei o New York City DOT e eles já fixaram, né? Eles já limparam tudo. The Black Lives Matter Movement, né? O movimento Black Lives Matter é mais que palavras e não pode ser desmanchado. É muito hipócrita. É muito hipócrita. Enquanto famílias blacks, famílias negras estão chorando a morte do filho de 1 aninho que foi baleado por causa desse movimento do Defund the Police. É isso que importa para o prefeito de Nova York, de Blasio, né? O tiroteio em Nova York aumentou 600%. Já são inúmeras vítimas. Na semana passada foi um pai que estava cruzando ali o caminho, também em Brooklyn, cruzando a faixa de pedestre. Eu botei esse vídeo aqui, cruzando a faixa de pedestre com sua filhinha de 6 anos e foi baleado, morreu. É isso que tá. Black também, black, negros. Aí tá o prefeito pintando Black Lives Matter. Black Lives Matter realmente meras, prefeito? Olha, gente, eu vou te contar. These guys just took my son's life. For what? He didn't do nothing to nobody. Do you feel like the elected leaders, the people that represent the community, are doing enough to stop this? No. The community is just getting worse and worse. Nobody's doing nothing about it. Nobody's trying to make a change. And it's sad to say that, like, every day is just worse. You don't know if you're gonna live to see the next day. What is your message to the people that did this? You took my son and go to hell. You can go to hell. And excuse my expression, but you took something that was precious from me, precious from my son, something precious from his mother, and we will never see him. He cannot come back. Não é sobre racismo, não é sobre as vidas negras, muito pelo contrário. Eles são as maiores vítimas do que está acontecendo. Quantas vezes eu já ouvi de famílias blacks chorando em lágrimas, repetindo essa mesma frase desse pai. Eles dizem que vidas negras importam. Essa era uma vida que importava. Gente, são várias. Vocês já viram aqui? Eu coloquei aqui. Teve um outro pai recentemente que perdeu uma criancinha de 6 anos. E isso está acontecendo por causa de tiroteios.
né? Nessas cidades que estão defunding the police, que a polícia não tá mais trabalhando, que a polícia não tá mais... não pode mais trabalhar. Então, gente, a verdade é que em Nova York, hoje você pode morrer de bala, né? Bala perdida por aí, nesses tiroteios, do que de Covid-19, por exemplo, né? E o prefeito de Nova York muito empenhado em fazer, né, o letreiro que ele pintou, Black Lives Matter, ficar lindo e brilhante na rua. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Hoje, quando eu vi, né, aquela notícia de que o Washington Redskins ia mudar de nome por causa dessa bandeira aí do racismo, eu fiquei pensando, gente, como que nós chegamos até aqui? Né? Como é que os Estados Unidos... Começa, né, gente, daquele episódio da morte de George Floyd, onde você tem um episódio específico, isolado, um policial ruim, um bad policeman, né, um policial ruim, que fez um absurdo que levou ali à morte de George Floyd, um absurdo esse que todo mundo concorda que ele tem que sim que sofrer a punição perante a lei, né, a justiça, ponto. E daí o país, né, que estava em lockdown, se viu aí nessas manifestações massivas, vandalismo, quebrando tudo. Aí, claro, aí você entra Antifa, aí você entra esse grupo aí do Black Lives Matter, e é isso que eu quero entrar, gente. Nunca foi sobre o racismo. O que aconteceu, gente, foi o uso, né, a usurpação de um momento isolado como oportunidade de implementação da agenda marxista radical. Aquela frase, não desperdice uma boa crise. Uma agenda radical, gente, que já estava correndo o país afora, nas faculdades, nas escolas, nas instituições. Montaram esse teatro pautado na emoção nacional, né, com essa comoção de racismo, de abuso policial, e o que a gente viu foi uma agenda esquerdista, marxista, radical, que todo mundo sabe que quem conhece o marxismo ele não constrói nada, ele apenas destrói. E foi isso que a gente viu nos Estados Unidos, né? Destruindo monumentos, destruindo as cidades, destruindo tudo, destruindo o trabalho árduo de alguém na sociedade, né, gente? E a liberdade é algo frágil, oportunidade é frágil. Civilização é frágil. São anos, são séculos para construir uma sociedade decente. Já para destruir é rapidinho, né? E os marxistas é isso que eles sabem, destruir. Dando aí, né, pro motivo inicial, como começou tudo isso, a morte de George Floyd, por exemplo, é fato. A gente sabe que o policial que matou o George Floyd já conhecia o George Floyd. Eles trabalharam por pelo menos um ano no mesmo local. E um co-work, né, e um colega de trabalho dos dois, que trabalhou com os dois, deu entrevista de que os dois não se davam bem, né? Então, possivelmente, gente, esse crime não tem nada a ver com mesmo. É possível que seja outros motivos aí que motivaram aí esse policial a fazer o que fez, né? A matar o George Floyd, esse absurdo, né? E a esquerda, gente, ela começa então, abre essa caixa de Pandora de racismo, né? O que eles chamam de racismo sistemático na América, mas ao mesmo tempo eles não conseguem apontar um ponto objetivo. É sempre generalizado, é sempre abstrato. Por quê? Para justificar o ataque a todo o sistema. E por isso que vem aí o defund the police, né? E por isso você vê aí, como a gente viu, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Brancos gritando, humilhando policiais negros, né? Porque eles dizem ali que é todo o sistema que não funciona, é todo o sistema que é racismo. Aqui tá a questão, tá, gente? Todo administrador não pode definir um problema claramente, não pode propor soluções. Qualquer administrador sabe disso. Pergunte a qualquer administrador, né? Então, racismo sistêmico, racismo institucional são acusações miasmáticas e deliberadamente vaga. Pergunte agora à esquerda. Nomeie uma política racista para que possamos combater o racismo junto. Mas eles não nomeiam uma coisa. É sistemático,
vago. A alegação é de que a brutalidade policial é desproporcional. Eu vou precisar que você me mostre evidências estatísticas que levem em conta a proporcionalidade do crime e não apenas a porcentagem da população. E aqui tá alguns dados para vocês. A polícia americana, gente, ela matou em 2019 9 Black American, né? 9 negros americanos desarmados, contra 19 brancos desarmados. Inclusive, esse artigo aqui, ó, mostra bastante esse mito, traz todas essas estatísticas aí que a gente tem que levar em conta se a gente está falando ali de desproporção racial no abuso policial. Matou 9 homens negros em 2019, homens desarmados, né? Porque a gente está falando de abuso policial. Então, 9 desarmados. Isso representa 0,1% do assassinato de negros daquele ano. 0,1%. A verdade, gente, é que o assassinato de negros nos Estados Unidos ocorre muito mais nessa proporção de negros matando negros, que é o que nós estamos vendo exatamente agora acontecendo nessas cidades aí que estão né, que estão abraçando essas políticas de corte policial. Você tem aí, né, a morte por policial, né, total, não só os contados abuso policial, mas a morte total por policial aí por raça. E você tem aí desde 2017 a 2020, dá uma olhada aí nas proporções. Bastante claro o uso, né, dessa narrativa que foi criada aí de abuso policial, desproporcional e racismo perante ali aquele episódio isolado da morte de George Floyd. É bastante claro, né, que isso tudo foi utilizado aí para faturar, né, para aqueles que desejam faturar com caos no país, né? Vale tudo pela agenda, é isso que nós estamos vendo, né? Vale tudo pela agenda, é um ano de eleição e os democratas estão tomados aí por essa ala radical, por uma ala marxista radical, né? E para eles ficam nessa ilusão da falácia do bem-estar social, né? Playing with words, né? Brincadeira de palavras, que a esquerda sempre faz isso o tempo todo, nessa brincadeira de palavras, essa brincadeira de realidade, né? Então, os democratas estão fazendo política com o sustento dos negros americanos. Tem o cenário americano que de fato está acontecendo e isso não estaria acontecendo nessa proporção que estamos vendo se não tivesse a ajuda da mídia propaganda, da mídia validando todos esses acontecimentos. Tem a mídia, né, o Partido Democrata, você tem também uma doutrinação nas escolas, gente, que vem acontecendo ali, principalmente desde a década de 2000, né, onde as escolas americanas ensinam o que é a história americana segundo o olhar marxista do que é os Estados Unidos, né? Então você vê aí jovens nas ruas que odeiam o país, que odeia mesmo o país, que acha que o país é um país racista. Então, o que tá acontecendo, gente, é um ataque aos Estados Unidos, é um ataque à história dos Estados Unidos, à cultura americana, o que ele de fato é, pelos olhos marxistas. Aí você chega aí, gente, nas grandes corporações. Por que as grandes corporações estão participando disso, né? Porque vale tudo para destruir, né, o Donald Trump. Vale tudo para destruir aí o ano eleitoral, né? Você tem várias corporações aí que são globalistas, que não querem perder desde o seu monopólio como o seu deal com a China também, gente. Aí eu entro no bilionário George Soros. É engraçado que assim que a gente fala de George Soros, algumas pessoas já pensam que a gente está entrando no campo, né, das conspiração, né? Mas, gente, o bilionário George Soros, ele investiu mais de 3,8 milhões de dólares para comitês de ação política que apoiam candidatos promotores públicos em vários estados americanos, que tem ali como objetivo o chamado revisão do sistema de justiça americano, uma agenda progressista que se concentra, né, em eleger promotores com uma via para a reforma da justiça criminal, e o bilionário financiou
tudo isso, tá? Eles apoiam promotores que querem reduzir o encarceramento, reprimir a má conduta policial e reformar o sistema de fiança, entre outros e outros. E o George Soros foi isso que ele fez já na eleição de 2016. E ele conseguiu, sim, eleger, né, vários promotores com essa agenda radical. Agora, como é que estava tudo conectado? Como é que da morte ali de George Floyd, um episódio ali isolado, dá esse estouro todo, essa abertura dessa caixa de Pandora? Porque isso já estava sendo costurado. George Floyd elegeu vários promotores de justiça em várias dessas cidades democratas, exatamente com essa agenda de revisão, né, de mudar o sistema penitenciário americano. Aí eles pegam, não desperdiçar uma boa crise, eles pegam aquela crise e começa tudo isso. E por isso que foi assim, ó, rápido, de forma arquitetada, de forma organizada, em todo o país, com muito dinheiro, né? Você via que eles estavam ali muito bem organizados. Esclarecendo, tá, gente? Procurador aqui é um cargo eleitoral, tá? Procurador nos Estados Unidos é um cargo eleitoral. Então, antes você tinha ali que na eleição do procurador, um manual de campanha era muito claro: conquiste a polícia local e fale sobre combate ao crime de forma dura. Essa era aí a lei americana, né, de campanha. E o George Soros chega aí injetando milhões e milhões em candidatos altamente radicais e ele conseguiu eleger a maioria deles ali desde 2016. Então isso foi, ó, já vem acontecendo. Por exemplo, o casal que eu falei ontem de vocês lembram do casal que usou as armas, o Second Amendment dos Estados Unidos, para se defender, né, quando um grupo de manifestantes arrombou, né, o gate, o portão da propriedade privada, né, que eles moram ali numa vizinhança fechada. Está acontecendo com esse casal, né? Eles teve uma procuradora democrata, inclusive eleita por George Soros. Ela foi altamente financiada por George Soros, tá? E ela mandou um mandato de polícia, de apreensão das armas na casa do casal e que o casal vai ser indiciado, né? Uma mesma promotora que soltou vários vândalos que incendiaram a cidade nessas manifestações. Acontecendo nos Estados Unidos, gente. Eu acho que com exceção da Civil War, né, esse é um dos momentos mais críticos da história americana. Abraham Lincoln, ele sempre dizia, né, que os Estados Unidos não poderia ser destruído por fora, e sim por dentro, exatamente quando você perder a sua liberdade, tá? E o que a gente está vendo é exatamente o ataque à foundation, né, a base americana, o que o Dennis Prager coloca tão bem. Dennis Prager, né? Vendo um ataque à American Trinity. Número 1, e pluribus union, dentre muitos, né? Você tem ali os Estados Unidos começando com as 13 colônias que se formou, né? Se uniu a um só país, de muitos, pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes raças, que vieram de diferentes países, se formaram um só. E eles estão atacando exatamente isso, né, com essa tática marxista do nós contra eles, raça, né, divisão por raça e disputa de raça, né. Número 2, liberdade, né, liberty, né, todos são iguais perante a lei nos Estados Unidos, mas não iguais destino. Isso difere de liberdade, né? Os Estados Unidos dão às pessoas a liberdade de terminar onde ela quer, de acordo com as suas habilidades, esforço, ética no trabalho, sorte, enfim. Você é livre, né, para buscar a sua felicidade, né? The pursuit of happiness. Isso significa que você vai ter uma sociedade desigual e que isso é ok, né? Portanto, vai acontecer, né, de você ter uma sociedade desigual, mas você pode até dizer que isso é lamentável, mas é isso que a liberdade permite, né? Se você quiser ser igual, você vai impor, né, até onde uma pessoa pode ir, até onde uma pessoa pode ganhar, e isso significa o fim da liberdade. O terceiro ponto, gente, é In God We Trust,
né, que tem aí na moeda americana, né, no dinheiro americano, in God we trust, em Deus nós confiamos, né? Os Estados Unidos, ele tem o seu fundamento na liberdade da religião, mas ele foi fundado no princípio cristão judaico-cristã, né, de Deus, especialmente o Deus da Bíblia, né, como fonte de valores morais, como afirma a Declaração da Independência, gente, olha só. São dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca de felicidade. Olha isso, eles botaram a busca de felicidade, the pursuit of happiness. Não é o Estado que te dá nada, né? Não é o Estado que te dá ali o que você precisa para ser feliz, você vai atrás. Em outras palavras, gente, o direito vem de Deus, não dos homens. Se os direitos são dados pelo homem, eles podem tirar. E aí você tem, né, o conceito de valores morais que sempre teve nesse país, né, o accountability, né, você responder pelos seus atos, a responsabilidade individual. Então, a trindade americana, gente, essa trindade é a razão pela qual os Estados Unidos se tornou o país mais livre e próspero do mundo. Não estou falando em país perfeito, porque não existe perfeição nessa terra, né, gente? Não é perfeito. Mas o que os democratas querem, gente, nas palavras do ex-presidente Obama, e que o Biden também repetiu isso recentemente no Twitter, eles querem fundamentalmente transformar a América. Fundamentalmente. Essas